A primeira vez que eu contei essa história para uma pessoa, ela me disse que foi um aviso que eu recebi, de certa forma, um pedido de ajuda que aconteceria no futuro. Contei novamente para uma outra pessoa e essa outra pessoa também confirmou o que a primeira pessoa tinha me falado, que aquilo que aconteceu comigo foi um aviso, foi um recado, foi um alerta para que eu pudesse ajudar alguém. Diferentemente de outras pessoas para quem eu falei, e as pessoas riram da minha história, outras me trataram com desdém, balançando a cabeça, saindo de perto. Mas eu vou contar aqui no canal Contos do Além, neste momento, uma história que aconteceu comigo há alguns anos. Não faz muito tempo, não. Mais ou menos uns 4 anos que isso aconteceu. Eu tinha um telefone fixo na minha casa e, como eu consegui comprar um celular até bom, eu achei que não ia precisar mais daquele telefone fixo. Então eu entrei em contato com a operadora e pedi para que fosse cancelada aquela linha. Mas eu deixei o telefone lá instalado. Já fazia 90 dias e o telefone estava no mesmo lugar onde ele permanecia durante todo o tempo em que a linha estava funcionando. E o que aconteceu então foi que numa noite eu estava dormindo e acordei assustado com o telefone tocando. Eu procurei o meu celular, mas não era o toque dele. Na verdade, era o toque do telefone fixo, lá na sala. Peraí, mas eu mandei cortar essa linha de telefone. Como é que alguém está ligando neste momento, nessa hora da madrugada, se a linha está cortada? Então eu pensei, pode ser que seja a operadora de telefonia que está fazendo algum teste na linha. E o telefone continuava tocando. Eu pensei em ficar deitado e esperando que logo parasse de tocar aquele aparelho. Por um tempo parou. Quando eu estava quase pegando no sono, o telefone começou a tocar novamente. Dessa vez comecei a ficar incomodado. Me levantei e fui até a sala para atender o telefone. Tirei ele do gancho. Quando coloquei no ouvido, ninguém falou nada. Estava silêncio do outro lado. Claro, a linha estava cortada. Eu confesso que fiquei até um pouco assustado, sabe? Eu tenho assim uma crença sobre espíritos que acabam visitando a gente para tirar a nossa paz, para perturbar o ambiente, sei lá, para fazer brincadeiras, para nos deixar assustados. E eu fiquei um pouco assustado, senti um pouco de arrepio, um frio na espinha. Bati o telefone e voltei a deitar. Naquela noite nada de anormal aconteceu. O telefone não voltou a tocar novamente. Eu fiquei até preocupado se ele voltaria ou não a tocar novamente. Mas não tocou, não. Ficou parado. Até ao amanhecer, nada aconteceu. Eu deixei o telefone lá desligado. Talvez você até pergunte, por que você não tirou da tomada ou desinstalou a linha daquele telefone, já que ele não estava mais funcionando? Na verdade, eu fiquei pensando assim, um pouco curioso em querer saber quem estava ligando. E eu queria saber se a pessoa retornaria a ligar e como fariam para que isso fosse possível, porque o telefone estava desligado. Então eu deixei o telefone lá, do jeito que estava. Umas 2 noites à frente, aí estava eu novamente dormindo mais uma vez e novamente fui acordado com os toques do telefone. Eu me levantei, fui até a sala novamente, atendi o telefone e mais uma vez não tinha ninguém do outro lado. Claro, eu já sabia, já imaginava isso. Mas o telefone estava tocando. De certa forma, eu tinha uma curiosidade em querer saber quem estava ali, como eu já disse. Mas não tinha ninguém, mais uma vez. Nessa noite eu fiz o seguinte, eu peguei meu celular, liguei para a operadora e perguntei a eles se era eles que estavam ligando para aquela linha, fazendo algum teste, não sei. Depois de algum tempo de espera, a atendente me atendeu, expliquei para ela o que estava acontecendo, passei o número do telefone, número antigo, o qual eu usava, e a operadora disse que faria um teste. Mais um tempo de espera. Fiquei lá aguardando, com o celular ligado, já incomodado, porque estava demorando um pouco, e os meus créditos estavam indo embora. Depois de um certo tempo, volta a atendente, agradecendo pela espera. Eu já estava quase desligando, quase deixando para lá aquela história. Não queria mais saber, não. Já estava cansado, com sono, e por estar demorando muito. Mas quando eu estava para desligar o celular, a atendente retornou e disse que fez o teste e que realmente aquela linha
está cancelada. Antes de desligar o telefone, a atendente perguntou se eu queria mais algum tipo de ajuda. Eu disse que não, só queria saber se realmente era eles que estavam ligando para a minha linha antiga ou se não era. Como ela disse que não e que confirmou que a linha realmente está desligada, eu agradeci e voltei pro meu quarto, fui dormir. Mas, na hora que eu estava quase pegando no sono novamente, outra vez o telefone começou a tocar na sala. Senti medo novamente. Eu estava sozinho na sala aquele dia. Eu morava com os meus pais. E os meus pais tinham ido viajar, eles estavam na praia. E eu não quis ir com eles, acabei ficando em casa. E nesta noite, mais uma vez, fui pego de surpresa com aquele telefone que estava desligado, tocando sozinho. Como? Eu não tinha resposta para aquilo. Liguei na operadora, disseram que a linha estava cancelada. Então não era possível que alguém estivesse ligando para aquele número. Me levantei mais uma vez. Novamente fui lá para a sala e atendi o telefone. Desta vez eu confesso para você que eu ouvi uma voz rouca do outro lado dizendo: Socorro! Socorro! Me ajude! Me ajude! Os meus cabelos ficaram arrepiados. Os meus olhos, com certeza, ficaram esbugalhados de medo. Eu não sei onde encontrei força para perguntar: quem é você? Quem é você? Por que você está ligando para cá? E aquela voz, mais uma vez, disse: Me ajude! Me ajude! No Rio Grande! No Rio Grande! E eu perguntei para a pessoa: que rio é esse? Quem é você? E o telefone ficou em silêncio novamente. Fiquei incomodado. Depois daquilo eu demorei para pegar no sono novamente. No final de semana eu estava conversando com alguns amigos lá no bar. Era um sábado, um pouco antes da hora do almoço. E eles estavam falando sobre ir pescar no Rio Grande. Quando eles falaram essa palavra, eu me lembrei do que aquela voz me disse no telefone. Eu me aproximei deles e perguntei: onde fica esse tal do Rio Grande? Daí eles sorriram e falaram: não é muito longe daqui não. Passando a fazenda do seu João, é logo ali na frente. Nós estamos indo lá pescar, se você quiser vir junto. Aí eu disse para eles: sim, eu quero conhecer pelo menos esse lugar. Eu já ouvi falar desse rio, mas não conheço ainda. Tantos anos que eu moro nessa cidade e eu ainda não sei onde fica. Na verdade, eu não estava querendo contar para eles que o Rio Grande que eu estava sugerindo era o que aquela voz do telefone me falou. Será que tem alguma coisa a ver com este rio, o qual os meus amigos estavam indo pescar nele? Eu fui com eles. Quando chegamos no rio, era realmente um rio bem grande. Era um lugar onde os fazendeiros antigos fecharam lá, fizeram uma represa para que o gado viesse ali beber água. Estava até um lugar muito gostoso de ficar naquela tarde. Nós estávamos em 5 pessoas. Enquanto 3 deles foram lá do outro lado do rio, eu fiquei numa margem perto do Paulinho. Paulinho era muito gente boa. Conheci ele há muito tempo e ele me ofereceu uma vara de pescar. Eu não recusei. Estava ali perto do rio. Todos estavam pescando. Eu aproveitei também para ficar um pouco com eles, um tempo a mais ali com eles na beira do rio. Quem sabe eu até pudesse levar alguns peixes para casa. Assim o tempo foi passando e estava difícil aquele dia. Não conseguimos pescar muita coisa não. Muito pouco. Pelo menos o Paulinho e eu pegamos poucos peixes. Lá do outro lado eu não sei como estavam os 3 que foram para aquela outra margem do rio. O Paulinho falou assim: quer saber, eu vou nadar um pouquinho. Aí eu falei pra ele: mas você vai nadar, vai espantar os peixes. E o Paulinho respondeu: mas já não estamos pegando nada mesmo? Não estamos conseguindo pescar nada? Vou nadar. Tá calor e eu já estou desanimado com essa pescaria. Tirou a roupa, ficou só de shorts, pulou na água. Em algum tempo ele estava nadando, me chamava: venha você também, a água tá gostosa. Aproveita, já que a gente não vai levar peixes, vamos aproveitar para nadar um pouquinho. Enquanto ele estava falando comigo, ele fez alguns movimentos estranhos. Eu fiquei olhando para ele e logo ele começou a levantar a mão e bater os braços e parecia que alguma coisa estava errada com ele. Logo eu ouvi o grito dele pedindo ajuda: me ajude, me ajude, socorro, socorro. Eu fiquei pensando assim: me ajude, onde que eu vi essa palavra? E me lembrei do telefone, daquela voz rouca que dizia:
Me ajude, me ajude! Sem pensar muito, eu pulei na água com roupa e tudo. Nadei até o Paulinho, segurei ele pelo cabelo e o arrastei para a margem. Sorte minha que o rio não era tão fundo. Eu consegui ficar em pé dentro da água. Quando cheguei na margem, o Paulinho estava com os braços e as pernas tortas. Ele estava tendo uma crise de câimbras, pensando que morreria afogado naquele rio. Mas eu estava ali por perto. Nadei e consegui tirar o Paulinho para a margem. Aos poucos fui fazendo massagem nele, no braço, nas pernas, e ele começou a voltar ao normal. O Paulinho me agradeceu pela ajuda que eu prestei a ele. Se eu não estivesse ali, se por acaso ele estivesse sozinho, ele não conseguiria ter saído da água. Então fiquei pensando naquelas pessoas que me disseram o aviso que eu recebi no telefone, aquele chamado, ouvindo aquela voz rouca que dizia: me ajude, socorro, Rio Grande. Eu acredito que realmente foi um aviso, um pedido de ajuda. Coincidência ou não, eu conversei com alguns amigos e nós fomos até aquele rio. Na minha curiosidade para conhecer o Rio Grande, eu acabei sendo útil ali para salvar a vida do meu amigo Paulinho.